Eu quero iniciar o estudo de hoje à noite com uma pergunta. E o nosso estudo será a resposta para essa pergunta aqui. Como ser um cristão em um mundo hostil a Deus? Resumindo, como diz certo livro, como ser crente em um mundo de descrente. Cada dia que se passa, mais vemos o mundo entrando em caos. Mais estamos vendo o mundo, olhando para ele, mas percebemos que ele está virando cada vez mais de ponta cabeça, como existe a expressão. Nós olhamos para o mundo político e vemos grandes absurdos, não somente no Brasil, mas no mundo inteiro de forma geral. Uma política nojenta, depravada, que nos assusta em vermos tanta ganância, tanta avareza, e olhamos também para a justiça, que seria aquela que poderia fazer alguma coisa a nosso favor, e a mesma também se inclina diante dessa realidade catastrófica. Olhamos para o mundo, como eu mencionei, da justiça, e encontramos grandes injustiças, de leis criadas que poderiam servir para o bem, mas não se aplicam adequadamente, se aplicam em direções partidárias, onde quem tem recursos deste mundo conseguem ter mais favor. Olhamos para a notícia na televisão ou em nosso aparelho celular, com as mídias, e ficamos assustados com os horrores da criminalidade, coisas absurdas que acontecem até bem próximo de nós. Absurdos com mulheres, com as nossas crianças, homicídios e mais homicídios de vários meios e formas, e isso tem de certa forma nos assustado e nos assombrado. Olhamos para a sociedade e cada dia percebemos o quanto o homem é inclinado aos seus próprios prazeres. O quanto esse mundo está seguindo o curso do nosso inimigo. Observamos a mídia e o grande avanço da tecnologia, e tudo isso tem até contribuído para o avanço da malignidade, porque muitos têm usado a tecnologia para roubarem, para traírem, para usurparem e até para matarem. E isso nos lembra o versículo de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: quem aumenta a ciência, aumenta tristeza. Isso faz parte também de uma profecia bíblica lá de Daniel, onde no final dos tempos a ciência aumentaria, mas com isso também aumentaria grandes absurdos, tristezas relacionadas a essa ciência. Nós olhamos para o mundo internacional, percebemos os países brigando, lutando um contra o outro, e não é no tabefe não, são com mísseis mesmo, com arma militar, com poder bélico absurdo, a ponto de destruir até um país inteiro, se necessário. Então, os países estão à flor da pele, com o dedo no gatilho, só esperando a sua vez para poder disparar o seu poder bélico. E tudo isso que eu mencionei é a realidade do mundo em que nós estamos vivendo. Por um lado, nós também nos alegramos, porque isso indica que cada vez mais dia que passa, menos dia. Quanto mais dia, menos dia. E sabemos que a volta do Senhor Jesus está próxima. Ela está próxima não por conta de tudo isso que eu mencionei, mas porque Ele mesmo disse que a sua volta está próxima. O Rei dos Reis, Ele irá voltar. Mas no contexto do nosso estudo, como ser um cristão em um mundo hostil? Como preservar a nossa fé? Como cuidar da nossa família
em um mundo que cada vez mais inclina-se para a decadência moral e decadência espiritual. Ficamos com medo até de ter filhos. Se olharmos um pouquinho para trás, as pessoas tinham 6, 7 filhos e conseguiam criar os seus filhos. Mas em nossos dias, as pessoas estão tendo medo de ter filhos e trazê-los ao mundo com medo do que nós temos visto e com medo de como é que eu vou colocar meu filho no mundo, como eu vou criá-lo. A pergunta é, como ser um cristão em um mundo hostil a Deus? E hoje à noite eu gostaria de direcionar alguns conselhos para a amada igreja, para os nossos visitantes, de como sermos um crente em um mundo de descrente. Esse mundo, irmãos, ele anda na contramão de Deus. Nós vamos numa direção para honrar a Deus, glorificá-lo com a nossa vida, mas o mundo ele vem na contramão, tentando nos arrastar, tentando levar a nossa família, os nossos filhos, os nossos amigos, nossos irmãos em Cristo. Então nós lutamos contra esse mundo, nós não estamos a favor dele, nós vamos contra, na contramão. E andar na contramão não é algo fácil, não. É algo necessário nesse contexto aqui. É algo necessário. Quais são os recursos que nós temos a nosso favor, como crentes em Cristo? Você consegue ver essa luta? Você consegue ver essa militância e essa briga com o mundo, com a mídia? Você luta com isso? É algo que nós sentimos até uma pressão muito grande. Levamos nossos filhos na escola, mas ficamos com medo. Tenho visto muitos documentários de pais que vão até a escola, pedirem às escolas, por favor, na hora do recreio, não coloque funk não, para os meus filhos escutarem não. Não coloque MC não sei quem para os meus filhos escutarem não. Que educação é essa? Então nós somos um povo que temos que ir contra essas coisas. E de fato falar mesmo, porque eles estão ouvindo, estão vendo, e tudo que estão ouvindo e vendo vai para o coração. Sim, e é do coração então que procede aí os maus desígnios. O primeiro conselho que eu gostaria de direcionar à amada igreja, aos nossos irmãos, é como ser um cristão em um mundo hostil a Deus. Em primeiro lugar, olhe para o Senhor. Mantenha-se com o seu olhar no Senhor. Olhar para o Senhor é um requisito necessário, urgente, para nós vivermos diante da pressão desse mundo que é hostil, desse mundo que é depravado, esse mundo cheio de ideologias. Um conselho principal, bíblico, com respaldo nas Escrituras, é nós mantermos os nossos olhos no Senhor. Abra sua Bíblia comigo para Miqueias, capítulo 7. E vamos ler apenas 7 versículos. E nesse momento você preste muita atenção à leitura, porque a leitura parece que Miqueias escreveu antes de ontem esse texto aqui. Miqueias, o livro de Miqueias. Dirija-se até o capítulo 7 de Miqueias. Me permita lhe ajudar, é um livro pequeno e às vezes nós demoramos a encontrar. Se você abrir no livro de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, você vai voltando algumas páginas, né? De Mateus você vai voltando, aí você passa por Malaquias, voltando, Zacarias, Ageu, Sofonias, Abacuque, Naum e chega em Miqueias, tá bem? Encontra o livro de Mateus, ou você vai lá para Salmos, né, que é o meio da Bíblia, e vai em diante, e logo você chega no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículos de 1 a 7. E eu convido a amada igreja a me ajudar com a leitura. Eu vou ler os versículos ímpares e os amados leiam os versículos pares, tá bem? Faremos a leitura. Miqueias, capítulo 7, versículos de 1 a 7. Amém? Vamos ler? Miqueias 7, versículo 1, eu vou ler.
diz assim: ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Versículo 2: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça a seu irmão com rede. Versículo 3 diz que as suas mãos estão sobre o mal e o fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno. O grande fala dos maus desejos de sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. O 4, o melhor deles é como o espinheiro, e o mais reto é pior do que uma sebe de espinhos. É chegado o dia anunciado por suas sentinelas, o dia do teu castigo. Aí está a confusão deles. Versículo 5 diz: não creais no amigo, nem confieis no companheiro. Guarda a porta da tua boca aquele que reinclina sobre o teu peito. Juntos? Porque o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra. Os inimigos são os da sua própria. Juntos, o versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus me ouvirá. Parece que Miqueias olhou a televisão ontem. Acho que Miqueias ele assistiu alguma coisa ontem e ele escreveu isso aqui ontem. Quando na realidade é o poder da palavra de Deus, que nos dias do profeta Miqueias ele diz: olha, o filho levanta-se contra a mão. A justiça, o melhor deles é pior do que um espinheiro, uma sebe de espinhos. Não há um justo, não há quem faça o bem. Pai levanta-se contra a mãe contra filho, e nora e sogra. Parece que Miqueias está vivendo em nossos dias. Mas Miqueias, diante daquele caos que estava vivendo, naquele mundo hostil a Deus, Miqueias fez uma declaração, está no versículo 7. Eu, porém, olharei para o Senhor. E olhar para o Senhor é tê-lo como fundamento. Olhar aqui está descrevendo não somente uma ação de tirar os olhos da realidade do caos, mas direcionar a vida para Deus. Naquele mundo que Miqueias estava vivendo, na contramão da depravação do povo de Israel, ele não estava preocupado se esse faz isso, se aquele fulano faz aquilo outro. Ele disse: eu, porém, estou falando de mim, Miqueias, o profeta, eu vou olhar para o Senhor. Em outras palavras, é focar no verdadeiro sentido da vida. É Deus. E olhar para o Senhor é tê-lo como fundamento, como um padrão de vida. Dia a dia nós somos tentados a olharmos, mas é olharmos para a vida do outro como modelo. É termos uma régua de medida e olhamos para a vida dos outros cristãos ou de outras igrejas para dizer: olha só, olha aí, você está vendo aí? É melhor ficar em casa do que ser como fulano. Olha aí, ó, eu não disse a você, era tão santo, era tão santa, está aí agora. Miqueias, ele tirou os seus olhos das coisas que estavam ao seu lado. E se ele continuasse com os olhos na horizontal, ele estaria perdido. E ele nos aconselha: eu, porém, olharei para o Senhor. Nós somos tentados, somos ligeiros a olhar para a nossa vida e a medirmos a nossa vida com a vida dos outros, e logo começamos a nos basear e às vezes nos animamos, às vezes desanimamos e vamos querendo olhar para o lado. Eu não faço isso,
eu não faço aquilo, ele fez, ela fez, eu não faço. Nós somos tentados a isso. E além dessa tentação de olharmos uns para os outros, para tentar sermos melhor, ou queremos erguer a nossa vida, ou alavancarmos olhando para a desgraça de alguém, somos tentados também a esquecermos o nosso principal destino como cristãos, do nosso propósito maior aqui na terra. Nós acabamos esquecendo que a razão por que nós estamos aqui, porque Deus quer que estejamos aqui como cristãos. Não é só para me acordar todo dia e trabalhar e fazer minhas tarefas. Não podemos esquecer do nosso alvo. Se você está vivendo sem o alvo principal da vida cristã, é para desanimar mesmo. Nós temos um objetivo, não devemos esquecer desse objetivo, de quem nós somos. Nós temos uma identidade, e essa identidade foi dada por Deus. São várias. Nós somos forasteiros aqui, nós somos peregrinos aqui, e às vezes nós somos tentados a esquecermos disso. Nós achamos tão bom o conforto nos regalarmos em alguma coisa da vida, nos regozijarmos e esquecemos do nosso propósito maior. E às vezes nós lembramos do nosso propósito maior quando alguém parte dessa vida. Aí nos dá um reflexo dessa lembrança que não trouxemos nada para cá. Quando estamos diante de um caixão, desculpe a dureza, de um parente, de um amigo próximo, de um filho, de um irmão, aí dá um nó mesmo. Aí nós paramos para pensar, olhamos uns para os outros e pensamos, eu posso ser o próximo, e o que é que eu estou fazendo aqui mesmo? Né? Essa é a grande realidade, é que nós somos balançados, as nossas estruturas, aí lembramos, como diz Eclesiastes, que você é mais edificado numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa. Porque no luto você consegue medir a sua vida. E numa festa você está lá se alegrando, comendo bolo e refrigerante, você se alegrando, você nem lembra. Mas na casa onde há luto, há mais a se aprender. Porque nós começamos a lembrar que nós somos aqui forasteiros, como diz Jó, nós somos como uma neblina que agora estamos, mas logo dissipamos. Então eu quero lhe encorajar, adiante desse mundo hostil, desse mundo depravado, com suas ideologias e ideias errôneas, contrárias à vontade de Deus, nós precisamos olhar para o Senhor e pegarmos o que Miqueias falou. Eu, porém, a minha pessoa, eu vou olhar para o Senhor. Fulano está fazendo isso na justiça. O presidente não presta. O presidente de outro país também não presta. Mas eu vou fazer a minha parte. A justiça, pastor, é um absurdo a nossa justiça. Vamos olhar para o Senhor. Ele tem um modelo ao qual nós precisamos. E vamos lembrar de quem nós somos. Nós perdemos dia a dia a nossa identidade. Eu tenho ensinado para os nossos jovens sobre identidade cristã, porque eu tenho me preocupado com a próxima geração. Tenho me preocupado com os nossos filhos, deles perderem a identidade da simplicidade de ser um servo, de ser alguém que ama a Deus. Precisamos conservar essa identidade de sermos filhos de Deus e alguém que anda digno de forma da vocação a qual foi chamado. Então, tenho encorajado os nossos jovens, nós temos um modelo, temos uma identidade. Não vamos perder porque fulano fez assim. Moça da nossa igreja, jovem, não é porque fulano namorou com cicrano, o modelo não está no mundo, não. Rapazes da nossa igreja,
Ah, pastor, porque fulano fez isso. Não, porque fulano cortou o cabelo assim. Não, porque fulano vestiu uma roupa assim. Aí, como diz a nossa mãe, como é que ela dizia? Você não é. Você não é fulano. É uma grande realidade mesmo. Nós somos quem você é. Eu lhe convido a saber quem você é. Você já é um cristão? Você já entregou sua vida a Cristo? Você tem uma identidade. Se você não fez isso ainda, você ainda está perdido sem uma identidade, venha a Ele. Venha a Cristo. Vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas nós que já chegamos a Cristo, nós temos um objetivo, nós temos um alvo, e é olhar para o Senhor. Amém? É honrar a Deus com as nossas vidas e conduzir outras pessoas ao reino de Deus. Lembremos então das palavras de Jesus quando ele estava sendo elevado às alturas. Quais foram? Sereis minhas testemunhas. Olha, isso é muito interessante, porque o Senhor deixou a tarefa para nós. Ele estava sendo elevado às alturas, no Monte das Oliveiras. Ele olha para os discípulos e dá a tarefa deles. Vocês serão minhas, e minhas testemunhas é uma identidade. Vocês vão ser minhas testemunhas. A pergunta é, você tem sido uma testemunha de Cristo? Vocês serão minhas testemunhas, vocês vão anunciar o meu nome aqui, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E nós vamos perdendo a nossa identidade, vamos vivendo para nós mesmos, compramos, vendemos, não é errado. Nós cuidamos da nossa aparência, nós compramos boas roupas, amém, por isso não é errado. Você faz os seus investimentos, isso não é errado também. Você pode comprar um bom carro também para você, um bom transporte, uma casa, amém, por isso. Isso faz parte também da vida, mas não esqueça do seu principal objetivo. Não perca essa identidade. Nós somos testemunhas de Cristo. Nós somos cartas. Nós somos a mensagem viva de Deus. E quando nós olhamos para o Senhor, é um testemunho vivo da nossa fé diante desse mundo corrompido. As outras coisas existirão. Essas outras coisas que eu mencionei vão existir, vão chegar em nossa vida mesmo. Esses investimentos não são errados em si. Errado é quando nós invertemos os valores. Quando nós invertemos os valores das coisas, aí é que está o erro. Nós paramos de olhar para os céus e colocamos nossos olhos aqui na terra. Estamos fitando nossos olhos muito aqui, no presente, no aqui, no agora, no já. Estamos esquecendo do nosso propósito e do que temos como esperança. Cristo. Esquecemos de Mateus capítulo 6, versículo 33. Vamos citar juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua, e as outras coisas, as coisas periféricas que são importantes, mas têm o seu lugar, vos serão acrescentadas. A grande questão é que nós estamos invertendo os valores, e quando isso acontece, os nossos olhos são tirados do foco principal, que é o Senhor, e ficamos com os olhos somente aqui na terra. Tire os seus olhos do mundo. Tire os seus olhos e direcione ele para a direção correta, para o Senhor. Tire os seus olhos das pessoas, você vai ser decepcionado. Tenha certeza. Tire os seus olhos das pessoas. Ah, pastor, é porque fulano, esqueça fulano. É você e Deus. Quando você estiver diante do Senhor, o Senhor vai cobrar, é de você.
Hoje nós fomos desafiados pela manhã. O que temos feito para Deus? Ah, pastor, é por causa que. Não é por causa que. O que você tem feito em prol do reino de Deus? As outras coisas são importantes, mas há algo mais importante e mais valioso do que as coisas. É a nossa alma. Aonde estão os nossos olhos? Eu gostaria de aproveitar mais esse tempo aqui e falar dos resultados, dos benefícios que tem daqueles que olham para o Senhor. Quero iniciar com Salmos. Já citamos Miqueias 1:7, você pode decorar. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, e o meu Deus, ele me ouvirá. Salmos 34, eu quero citar, versículo 5, diz: contemplai e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexames. O versículo nos mostra que quando nós olhamos para o Senhor, nós somos iluminados. Nós brilhamos. Quando olhamos para Deus, nós brilhamos também. A nossa vida reflete aquilo ao qual nós estamos olhando. O nosso dia a dia, ele vai ser refletido diante das coisas que nós estamos colocando os nossos olhos. As pessoas que são avarentas, gananciosas, que os seus olhos estão no dinheiro, na ganância, a sua vida vai ser o quê? Gananciosa. As pessoas que estão com os olhos na imoralidade, a sua vida vai ser o quê? Vai ser imoral. As pessoas que estão com os olhos nos outros, a sua vida vai refletir também a vida dos outros. É comprovado, cientificamente é comprovado, que quando você olha para algo e começa a falar muito daquilo, o seu cérebro começa a lhe identificar com aquilo. Se você fala muito mal da vida dos outros, o seu cérebro começa a cravar essa identidade também no seu caráter, na sua vida. Então, cuidado com o que você fala, cuidado para onde você olha, aonde estão os nossos olhos. Você vai ser a sua identidade. Olhemos para o Senhor e vamos refletir o quê? As coisas, os valores eternos, as coisas referentes a Deus. Miqueias disse: eu vou olhar para o Senhor. E a vida de Miqueias refletiu justamente para onde ele estava olhando. Quando nós olhamos para Deus, não vamos nos preocupar com as coisas laterais que estão ao redor, pois o nosso alvo vem lá do alto. Em Salmo 141, no versículo 8, está escrito: mas os meus olhos estarão fixos em ti, o soberano Senhor, em ti eu me refugio. Alguém já disse: os olhos são a janela da alma. Eu creio que foi baseado nas Escrituras. Eu quero acrescentar: os olhos direcionam para onde o nosso corpo irá. Os olhos irão direcionar para onde a nossa vida irá. Para onde você está olhando nesse momento. Os olhos, eles são o portão que abre o coração. Os olhos é a ponte que leva as informações para o coração. Quando você vê algo e você deseja, então você acabou de olhar, de ver e abriu e criou uma ponte para o seu coração. Quando nós olhamos para o Senhor, isso acontece de modo excelente. Somos iluminados e somos direcionados para o modelo maior. O Senhor Jesus menciona lá em Mateus 6, versículo 22, eu quero ler: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Então veja que os olhos, eles é uma identidade. Ele nos dá identidade. Continua no 23. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo, toda a sua vida será em trevas. Portanto, caso a luz
Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, que Deus nos ajude a colocarmos os nossos olhos no Senhor. E o resultado de olharmos para o Senhor são resultados que agradam a Deus e que nos livram dos males dessa vida. Este mundo está cada vez mais depravado, inclinando-se, correndo para a decadência moral e espiritual, inclinado aos poderes do maligno. As músicas indecentes que nós não suportamos, as ideologias deste mundo são contrárias à vontade de Deus, a política, como eu mencionei, a justiça, isso é evidência dos últimos dias, como diz Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 2, capítulo 3, descreve as características das pessoas dos últimos dias. Arrogantes, jactanciosos, orgulhosos, avarentos, desafeiçoados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E a pergunta é, como sermos cristãos em um mundo hostil a Deus? E qual é a resposta? Olharmos para o Senhor, é olhando para o nosso Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, que nós conhecemos bastante. Vamos dizer a primeira parte do versículo. Olhando firmemente, vamos falar? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Olhando firmemente mostra a qualidade desse olhar. É um olhar o quê? Firme. É um olhar fixo, apegando-se ao Senhor, vivendo na contramão do mundo, mas apegado a Deus, vivendo contra as correntezas da malignidade que querem nos arrastar para a condenação. Deus nos ajude a mantermos os nossos olhos no Senhor. Eu concluo esse estudo com uma história de um pai que estava no supermercado e, ao fazer suas compras com seu filho, dirigiu-se até o estacionamento para pegar o seu carro, colocou as compras no seu carro e, entrando no carro com seu filho, quando foi sair do estacionamento, ele acertou o carro que estava atrás. Barruou, como diz a expressão cearense, né? Barruou. E naquele momento o filho olhou para ele e disse: pai, nós batemos no carro do vizinho. E eles desceram do carro e disse: vamos esperar um instante. Quando pensa que não, lá vem o homem, o dono do carro amassado. E de longe ele já ficou vermelho, enfurecido, e ele já chegou xingando, brigando, com palavras ofensivas, rebaixando aquele homem, aquele cidadão. E o homem calado estava e calado ficou. E o seu filho batia nele como quem diz: e aí, pai? E aquele homem arrogante, falando palavras ofensivas, e o homem silenciosamente com seu filho disse: olha, me desculpe, quanto é? Eu vou pagar. Eu vou pagar o conserto. E aquele homem arrogante logo se acalmou, e ali foi resolvida a situação. Quando eles entram no carro, o filho, já entendido, diz: pai, por que você não fez nada? Por que você não reagiu? Não disse alguma coisa? Não. E o pai ensinou uma grande lição para o seu filho. Dizendo o seguinte: não permita que a atitude das outras pessoas venha reger a sua vida. Não permita que as ações erradas dos outros venha maestrar a sua vida, meu filho. Se eu fizesse isso, seriam 2 homens maus, mas só basta aquele mesmo. É esse tipo de exemplo ao qual me referi aqui no estudo. É isso
Nós devemos colocar os nossos olhos no Senhor, independentemente de alguém ou das coisas deste mundo. Não é esse mundo que vai reger como eu vou criar os meus filhos, não. Ah, porque fulano cria assim. Leva para as festas juninas, leva para não sei onde, vai para não sei onde. Os meus não vão ser direcionados porque fazem isso, não. Ah, porque fulano fez isso, aquilo outro, se vestiu assim. Pois o meu não vai ser. A vida do outro não vai reger a minha vida, não. Não porque fulano comprou uma casa na praia, fez não sei onde. Foi ele, foi ela. Nós cristãos temos uma identidade. É porque fulano, pastor, porque fulano fez isso comigo e tal, não vou mais nunca para a igreja. Aí a sua vida estava estruturada na vida de fulano, não era? Não vou mais não, pastor, o pastor falou uma coisa comigo. E a sua vida, você está aqui por causa de mim? Se for, pega a sua mala. Não, que é isso, né? Não é. A vida dos outros não vai reger a nossa, não. O mundo é contrário à vontade de Deus. Mas foi o que Miqueias disse, vamos citar. Eu, porém, vamos treinar, Jair, viu? O versículo diz assim, eu, porém, olharei para o Senhor. Pronto? Você faz de conta que eu não ensinei, tá bom? Vamos lá. Eu, porém, olharei para o Senhor. Nós vamos olhar para Deus. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, ajuda-nos, Senhor, diante desse mundo tão atroz, horrível. Ajuda-nos a conduzir a nossa família com o olhar em Cristo. Ajuda-nos a começar por nós, a nos apegarmos mais a Ti, a não invertermos os valores. Fazemos investimentos aqui, isso não é errado, cuidamos da nossa aparência, do nosso corpo, cuidamos da nossa família, tudo isso é importante, tem o seu lugar. Mas não nos permita, ó Deus, inverter os valores. Nos ajuda a buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, olhando para o Senhor, diante deste mundo que está olhando para o egoísmo, para a arrogância, para o orgulho. Ajuda-nos a fazermos como Miqueias e declararmos em nossa vida e nossa família, e declararmos até como Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É nele que está a nossa base, nossa estrutura, nosso modelo, nossa identidade. Assim oramos, ó Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém. Se tem alguém hoje à noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo, que vem ouvindo o Evangelho e gostaria de fazer a sua decisão em Cristo, tem alguém hoje à noite que tem olhado para esse mundo e tem visto que não tem nada a lhe oferecer e gostaria de ter a sua identidade em Cristo e ser uma nova criatura? Tem alguém hoje à noite que gostaria de entregar a sua vida a Cristo? Levante uma das suas mãos, por favor. Sua mão direita, sua mão esquerda. Tem alguém que gostaria de fazer a sua decisão? Pastor, eu quero entregar minha vida a Cristo. Tem alguém hoje à noite? Levante uma das suas mãos. Ah, pastor, porque eu tenho vergonha. Vergonha é ir lá para o inferno. Já pensou? Chegar condenado. Ah, Senhor, é porque eu tive vergonha. Vergonha? Olha a vergonha que Cristo passou por nós. Hein, seu Chiquinho, nós vamos ter vergonha disso? Não. Senhor, está aqui a minha vida nas tuas mãos. Desculpe pela palavra dura, mas é uma realidade. Se tem alguém, me procure após o culto aqui. Ah, pastor, vão olhar para mim. Não tem problema. Sirva ao Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Amém?